Fala pessoal, meu nome é João Gabriel e esse aqui é o Tech Challenge da fase 4 da pós-graduação em Machine Learning Engineering da FIAP. O objetivo do projeto aqui foi construir uma solução de Machine Learning em produção para prever o preço futuro de fechamento da ação do Itaú. A ideia aqui é demonstrar uma esteira completa que vai passar pela coleta de dados, a engenharia de feature, treinamento do modelo, versionamento, o deploy e, por fim, o consumo da API, né? Indo aqui para a apresentação do modelo aqui, do código, a gente tem aqui, começando pelos dados, a gente fez a coleta dos dados históricos do ativo, né, dos últimos 15 anos, através do notebook, pelo Colab ali, utilizando a biblioteca iFinance. Basicamente aqui a gente coletou os preços de abertura, máxima, mínima, fechamento ajustado e o volume. E aí, com base nessas features, nessas primeiras features que a gente levantou, a gente criou algumas outras com base na análise técnica de ações, que seria aqui o retorno, as médias móveis, a volatilidade, o momentum, a variação de volume e alguns indicadores aí derivados dos candlesticks lá. Voltando aqui, então, para o modelo, a gente fez alguns testes aqui usando Random Forest, primeiro aqui, para a gente poder basear o LSTM depois, e todo caso para aprender um pouco mais sobre o MLflow, para validar alguns fluxos e tal. E aí, a gente trazendo para o MLflow aqui, a gente treinou o modelo LSTM para fazer a previsão de um horizonte de D mais 1, D mais 10 e D 21. Começando aqui, a gente passa os principais pontos aqui, a gente passa alguns argumentos para o modelo, né, na hora de treinar ele ali usando o MLflow. A gente consegue passar o seed, quantidade de passo, número máximo de épocas, tamanho de bet, entre outros. Mas o principal aqui seria ativar o random search, que seria esse argumento aqui, no qual ele vai ativar o random search e aí a gente define o número de interações que ele vai trabalhar em cima. E aí em cima desse número de interações aqui, ele percorre esse espaço aqui embaixo. Ele percorre esse espaço aqui de hiperparâmetros aqui para fazer o random search. Aqui em cima a gente tem a arquitetura, né, as camadas aqui do nosso modelo. A gente está usando o TensorFlow aqui para trabalhar em cima. A gente usou ativação ReLU e, em todo caso, o otimizador, o Adam. Aí vindo aqui então agora para o MLflow, aqui a gente organizou os experimentos, né? A gente tem aqui o LSTM, os modelos LSTM, as runs aqui dentro. Só carregar aqui, a gente tem todas as runs, ali a gente tem todos os modelos, do qual a gente foi testando aqui algumas coisas. Aí aqui dentro a gente tem todas as métricas do que a gente conseguiu extrair em relação ao treinamento. E aí algumas informações aqui no Artifacts aqui, que seria o modelo Keras, né? Ponto Keras, uma previsão aqui do resultado aqui, por exemplo, do modelo de 10 dias aqui. E entre alguns outros dados aqui, alguns CSVs aqui dos resultados e afins. A partir do momento que a gente definiu aqui, a gente fez o random search, rodou ali por um X tempo, e percorrendo alguns hiperparâmetros ali, a gente definiu o modelo, a gente veio para cá e usou esse código que a gente montou esse script aqui, Promote LSTM Model, no qual ele transforma o modelo aqui em produção mesmo, aqui traz ele para dentro desse Model Production LSTM aqui, ele salvou cada um dos modelos aqui para a gente usar eles em produção e ajustou os fluxos ali dentro do MLflow. E aí aqui ele traz as mesmas informações lá que a gente viu ali no MLflow, que seria a previsão aqui, por exemplo, a imagem aqui, em todo caso tem um model.keras aqui. O deploy ele foi feito
de forma containerizada, a gente criou um container aqui Docker para poder fazer, subiu uma instância aqui na AWS EC2 aqui e fez o deploy ali dentro. Já a API do... Cadê aqui? A API, ela foi feita... Tech Challenge, Source, aí o main aqui. A API ela foi construída usando Flask, documentada com Swagger. Os usuários eles autenticam através do endpoint de login e recebem um token JWT para ele poder fazer a autenticação depois. E aí, vamos mostrar mais ou menos aqui a lógica por trás da API, de como passar os dados, os detalhes, assim, tipo de a variação dos últimos 21 dias para o modelo poder prever, não fica muito legal. Eu achei que não ia ficar muito interessante. Então, todo modelo está trabalhando em cima de data. Você passa uma data para ele, ele bate lá no iFinance, pega o dado histórico dos últimos 21 dias, dos últimos 21 pregões, né? E aí, com base nisso, ele gera as novas features lá e faz a previsão. Começando aqui, então, a apresentação, a gente tem aqui a nossa documentação, o API Docs está deployado aqui dentro desse DNS, a gente consegue chegar. Aí, testando aqui, a gente tem uma API de Health aqui, uma bem simples, que só vai trazer algumas informações básicas. Aí a gente já tem uma API de Health, um endpoint de Health mais melhorzinho, que aí em todo caso ele vai entrar, vai verificar a data, vai ver se os modelos foram carregados, e aí vai trazer um status da API aqui para a gente. E aí toda essa API ela é protegida pelo JWT. Aí se a gente vir aqui, por exemplo, em alguma desses endpoints aqui de prediction e testar ele, passar uma data aqui, deixa eu pegar uma data de referência aqui, a gente passa ano, mês e dia para ele. Se a gente fizer um teste, ele vai retornar aqui para a gente que o token está ausente ou inválido. E aí, para a gente conseguir fazer, a gente tem que vir aqui nesse endpoint do Auth aqui, no login. Aí a gente passa para ele a senha e o username, executa, ele vai retornar um token aqui para a gente. Aí esse token aqui a gente copia ele, copiar ele certinho. Colar ele aqui. Opa. Aqui a gente vem no Authorize, a gente cola aqui o token, só lembrando que para autenticar a gente tem que colocar esse BR aqui e espaço mais o token para poder autenticar. A gente autenticou aqui. Aí vindo aqui, se a gente vir fazer a mesma consulta, deixa eu copiar esse número aqui, a gente fazer a mesma consulta, ele já retornou 200 aqui para a gente, aí ele traz algumas informações aqui, da onde que ele pegou a fonte, se é do iFinance, o horizonte de dias aqui da previsão, algumas informações sobre o modelo, algumas métricas, né, do modelo aqui, o fechamento, a data referente a esse fechamento, o dia que foi passado para ele, o target que ele usou, a gente preparou 3 targets, né? Todo caso para 10 dias, 21 dias e tal, e o ticker. E aí a mesma coisa vai funcionar aqui para um dia, né? Deixa eu dar um tryout aqui, passar a data para ele. Ele vai trazer a consulta aqui, um novo valor, vai dar aqui ele previu R$25, né? E a mesma coisa para o fechamento. Para 21 dias, né? No caso. Passa outra data aqui. Passa uma outra data 20/5, passado o dia de hoje. Ele traz aqui para a gente também a previsão de fechamento. Como vocês podem ver, a predição, o modelo, acabou que ele não ficou muito bom. Aqui, por exemplo, a gente tem mais ou menos os testes que a gente fez, o previsto e o real aqui do modelo de 10 dias. Vou mostrar, na verdade, mostrar por aqui. Aqui a gente tem cadê os modelos? Aí a gente tem o de 10 dias, que seria essa imagem aqui, que mostra a previsão versus o valor real. Mesma coisa para um dia. Para um dia ficou um pouco melhor, mas ainda está bem fora também.
A gente teria que melhorar esse modelo. Esse aqui já seria o de um dia. E agora o de 21 dias, quanto maior período a gente esticou assim para tentar predizer, pior ficou o modelo. Então esse aqui é o de 21 dias, você vê que a predição dele ficou muito fraca. Por isso ele exagera nesse valor aqui, estimando 101 reais aqui para a ação daqui 21 dias, né? Dito isso, os outros endpoints aqui, a gente tem o para extrair o histórico aqui do iFinance, que seria basicamente o que a gente está passando ali para o modelo, para ele fazer o cálculo das outras features e trazer para a gente a predição daqui 10 ou 21 dias, que seria todas as informações ali do fechamento ajustado, o fechamento, a data do pregão, a máxima, o mínimo, a abertura e o volume negociado ali. Aí ele traz aqui mais algumas informações e por fim o último endpoint aqui seria em relação ao monitoramento, no qual ele vai exibir algumas métricas aqui para a gente do nosso modelo da API. Aí ele traz aqui para a gente mais ou menos o tempo médio de resposta aqui de toda a API, por isso que está tão baixo aqui o milissegundos, no sentido de que por exemplo, esse endpoint aqui, o history e o monitoring, eles são muito rápidos. E aí aqui a gente traz o tempo máximo também, aqui são as interações, né, com a API, e por fim aqui embaixo ele traz o número de interações, por exemplo, a gente teve um total de 41 requests nos últimos minutos. Então, concluindo aqui, pessoal, o projeto ele implementa uma solução completa de Machine Learning Engineering, desde a preparação dos dados, treinamento, do modelo LSTM até empacotamento e deploy via EC2 da AWS. E como próximos passos aqui, eu acredito que seja interessante a gente evoluir com o CICD e fazer um monitoramento mais robusto, né? E por fim, fazer o aprimoramento desses modelos aqui. O de um dia ficou bem interessante ali, porém a gente tem bastante coisa para melhorar em cima disso ainda. Esse foi o Tech Challenge 4. Obrigado pela atenção.